Boa tarde. Eu sou Maria, meu nome é Mariana. Eu estou na gerência do Lar do Trabalhador há 2 anos. Vou apresentar. Essa é a equipe do Lar do Trabalhador. Nós somos em 36 agentes de saúde, sendo ao total 55, com 19 servidores internos, com 36 ACS. Alguns desses servidores já não estão na unidade. Essa é a ficha técnica da unidade. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 11, das 13 às 17. Esse é o nosso mapa da área de abrangência. Nós fazemos divisa com a unidade da UBS Silvia Regina, o BSF Albino Coimbra e o Vila Corumbá. Perfil da população. 2019 para 2020, assim, podemos ver que a população que mais, assim, aumentou, né, foi a população feminina, na faixa de 55 a 80 anos. Porque nós temos uma população, assim, idosa bem... o maior número da nossa população são idosos. Nosso número de população da área de abrangência, aproximadamente 15.358, com 7.794 cadastrados. Aproximadamente esse número de 15 mil, porque a população é mais. A gente já está fazendo uma busca para melhorar esses cadastros, visto que a gente já tirou os dados desse próximo semestre, desse segundo semestre, já está já deu uma melhorada boa, já está evoluindo, né? Porque é lento, porém está evoluindo. Carteirômetro da unidade. Os DIUs inseridos. Não teve nenhuma inserção, porque nós recebemos ginecologista agora, mês de agosto, porém ela já está inserindo, já tem um número até bem considerado. Suturas não foi realizada, drenagem, lavagem de ouvido até que teve, assim, um número considerado. Remoção de unha, nada, 0. Cisreg médico. Nós temos 4, no primeiro semestre, havia 4 clínicos lotados. Agora tem 3 e um regulador. E esse absenteísmo, ele tá, assim, esse dado estava no sistema que eu tirei. Acredito que ele seja, assim, 0%, por conta que a nossa população é uma população de maioria idosos, né? Então, assim, eles não perdem, eles são bem certinhos. Então, assim, acredito que eles comparecem nas consultas, né? Estratégia, busca ativa através de contato via telefônico, nas visitas realizadas pelos ACS orientando os pacientes, atualização dos dados cadastrais na recepção da unidade, preenchimento completo e correto dos dados para encaminhamento via Cisreg. Nossos clínicos estão inserindo na encaminhamento normalmente. Cisreg médico. Essas são as especialidades mais solicitadas e os exames mais solicitados. Odonto. Odonto, nós temos uma equipe de odontologia, onde a doutora Juscelia insere os encaminhamentos dela. Então, é só uma equipe e uma solicitante. Absenteísmo também, 0%. Odonto. São as especialidades mais solicitadas, conforme conversei com a doutora, prótese, estomatologia e pacientes especiais. E exames de radiologia. As ouvidorias. As ouvidorias de 2019 foi 69. Os principais motivos foi falta de medicação e a orientação ali, porque, assim, é uma unidade básica, então ela é muito
lotada, vai gente de tudo quanto é lado de Campo Grande, né? Tem paciente da Moreninha, essa semana tinha paciente lá, né? Então, assim, é bem cheia, é bem lotada. Então, assim, acredito que talvez essa falta de orientação por falta dos profissionais seja uma unidade muito cheia, que não consegue, às vezes, conseguir dar o melhor possível. Mas, assim, a gente está caminhando para melhorar isso. Reuniões do conselho local. O nosso conselho ele é bem ativo, bem participante. Mesmo com a pandemia, conseguimos fazer uma em janeiro, uma em fevereiro e outra em maio. Eles são bem participativos. Reunião com o presidente do bairro. Ele é uma pessoa assim, sempre está na unidade, sempre está procurando saber se está precisando, se quer alguma ajuda, ele é uma pessoa bem presente. Ações, 2019 a gente não teve, 2020, né? Nós não temos educador físico. Boa tarde, eu sou a Patrícia, sou médico pediatra. Eu entrei na unidade há 3 meses, certo? E os dados apresentados são dados do primeiro semestre de 2020. Como vocês podem observar, né, nós tivemos 3 óbitos, né, sendo 2 casos de óbito fetal e 1 óbito infantil, né. Quando a gente fala de óbito, o interessante é ter uma revisão de atestado de óbito em busca da causa básica, né? Qual foi a causa básica, a origem desse óbito? Na maioria das vezes, em criança, né, o que se observa é a falta de promoção e prevenção de saúde, né? Então, as estratégias para diminuir, né, para zerar esse dado, né, porque é importante que ele seja zerado, né, é buscar estratégias de prevenção e promoção de saúde, né? E o cuidado com a criança, ele começa quando a mulher, né, a família, planeja ter um filho, né? O ideal é que houvesse planejamento familiar, né? Mas, infelizmente, boa parte da população não tem planejamento familiar, né? E aí, por falta de planejamento familiar, às vezes aí não tem pré-natal, né? Aí a gente não consegue cuidar daquela mãe, né? Daquele bebê, daquele feto, né? Às vezes por falta, né? Às vezes o paciente não comparece às consultas. Em alguns momentos, quando nós vamos atrás, né? Como já aconteceu, de ir até a casa, porque tem risco social, às vezes a porta não é aberta, né? Então, a gente precisa, esse paciente tem que ir até nós, mas assim, quando nós vamos, a gente não tem acesso a eles, né? Aí esse slide mostra um pouco, né, das estratégias, né? Então, realização de exames, né, de pré-natal, né, das mulheres. Às vezes a gente pega assim o bebê na primeira consulta, o cartão pré-natal ali teve 5 consultas de pré-natal. Então, com pouca consulta de pré-natal, é muito difícil identificar o problema, né? Quando chega, o problema já está lá na sala de parto, né? E aí a gente tem ou por prematuridade, ou por alguma doença, ou por uma sífilis, né? Às vezes o bebê morre de sepse, e quando descobre, vai ver, talvez foi sífilis a origem, né, do quadro. Então, assim, planejamento familiar, pré-natal adequado e o acompanhamento dessa criança, né, desse desenvolvimento. A maioria das crianças, elas têm um desenvolvimento que não foge da linha, né, de adequação. É bem difícil as que... Mas, assim, é aquela criança que tinha tudo para ser um adulto saudável, né, só que pela desnutrição, né, às vezes tem criança que está com quase 2 anos e é só leite materno, né? Então, isso gera desnutrição e acaba deixando essa criança em risco, né, vulnerável, né? Você pega o cartão de vacina, às vezes não tem vacinas preenchidas, né?
Então, assim, a gente também vai atrás, mas também a família que gera aquele filho, né? Ela tem que ter consciência do seu papel, né? Eu acho que é somar, né? Esse slide é o programa de saúde na escola, né? Sobre as escolas pactuadas, eu não, né, Mari? Eu não conheço quais são, mas são duas, né? 2 escolas e 2 CINFs. Isso, 2 escolas e 2 CINFs, Isso. Programa de saúde na escola. Acho que a escola sempre pode ser uma parceira, né? Mas precisa ter projetos, né, que façam com que essa escola fique sempre junto da unidade, né? Boa tarde, eu sou a enfermeira Michele, eu vou dar seguimento. Eu vou falar que o programa de controle de tabagismo a gente não tem na nossa unidade, só que assim, a gente não deixa o paciente desamparado. Se o paciente chegar lá procurando esse programa, a gente redireciona ele para o BSF Zé Pereira. Educador físico nós não temos na nossa unidade, então não se aplica essa parte aqui da atividade física. Práticas integrativas e complementares também não se aplica, a gente não tem lá. Aí o atendimento em domicílio, atendimento domiciliar pelo profissional enfermeiro. Nós somos entre 3 enfermeiros, uma vez na semana, um período ele é livre para o enfermeiro para ele fazer essa visita domiciliar. Aí aqui consta em 2019 apenas 3 visitas, mas foi um erro de digitação. O profissional digitou numa outra área no sistema, que tem essa visita sempre diária, semanal, né? E aí, no primeiro semestre de 2020, foram 9 visitas do enfermeiro. Atendimento domiciliar de profissional de nível médio. Não se aplica, como a gente é uma UBS, o nível médio não faz visitas. Atendimento domiciliar por profissional de serviço social. Nós não temos uma assistente social lá na nossa unidade. Daí, atendimento domiciliar pelo médico, aconteceu a mesma coisa com o enfermeiro. Ele foi erro de digitação. Nós temos 3 clínicos, né? Mas 2, eles são liberados para fazer visita semanal no período oposto que eles trabalham no posto, né? Uma vez na semana eles fazem a visita domiciliar. E o atendimento domiciliar pelo profissional odontólogo não se aplica, na nossa unidade não é disponibilizado esse tipo de serviço. Aí, que as doenças transmissíveis HIV, sífilis, hepatite viral. Aí aqui, ó, razão dos testes rápidos HIV-T2 realizado em relação a testes rápidos HIV-T1 positivo. No primeiro semestre de 2019, foram 4 T1 para 2 T2, 50%, né? No segundo semestre de 2019, foi 1 T1 para 1 T2, 50%. E no primeiro semestre de 2020, foram 3 T1 para 1 T2, 33,3%. Nos testes de hepatite C positivo, a gente não teve nenhum caso em 2019, nem no primeiro, nem no segundo semestre, e nem no primeiro semestre de 2020. E o número de PCR-NA realizado não teve nenhum caso. Sífilis gestacional. Número de casos notificado e o tratamento prescrito adequadamente. Em 2018, a gente teve 1 caso e o tratamento prescrito foi 100%. Em 2019, a gente teve 1 caso também e o tratamento prescrito adequadamente para gestante foi 100%. E agora, no primeiro semestre de 2020, foram 2 casos e o tratamento prescrito adequadamente foi de 100%. Sífilis congênita, a gente não teve nenhum caso, nem em 2018, nem em 2019, nem agora no primeiro semestre de 2020. Da tuberculose. Aí a tuberculose, o percentual de cura de casos de tuberculose pulmonar com notificação laboratorial. Em 2019 foi 100% e agora, no primeiro semestre de 2020, foi 66,6%. A gente tem 3 casos de tuberculose na unidade. Proporção de abandono de tratamento de tuberculose, não teve nem em 2019, nem no primeiro semestre de 2020.
Proporção de cultura de escarro realizado entre os casos de rastreamento foi de 100% em 2019 e agora no primeiro semestre de 2020, 100%. E a proporção de contatos examinados entre os identificados foi de 100% em 2019 e no primeiro semestre de 2020 foi 100%. E aqui, número de óbitos com causa básica tuberculose foi de 0%, não teve nenhum número em 2019. E o número de pessoas que abandonam também não teve. Só que assim, a nossa área ela abrange o albergue, daí é uma rotatividade muito grande ali. Então, eles começam o tratamento e depois a gente não tem como saber se eles deram seguimento ou não. E em número de hanseníase, novos casos, em 2019 a gente teve um caso, o percentual de cura, 100%, e o percentual de exames de contato de hanseníase intradomiciliar examinados, 100%. E a estratégia que a gente usa para estar buscando esses pacientes sintomáticos dermatológicos é a abordagem direta dos ACS nas visitas deles domiciliar, atividade educativa realizada aos pacientes, aguardando o atendimento na unidade, ali no nosso saguão que a gente faz palestra, orienta, e a captação de pacientes durante as consultas médicas de rotina. Boa tarde, gente. Meu nome é Vera, eu sou ACS lá no Lar do Trabalhador, e essa aqui é a minha equipe. Eu posso dizer para vocês que é a melhor equipe de Campo Grande, tá? Eu vou passar características gerais da equipe e do pessoal, porque os números eles acabam ficando o mesmo. Essa é a nossa área de abrangência, nós somos 12 ACS, somente uma área tem um colega que está de atestado médico, e aqui nós temos também 3 agentes de endemias que compõem essa equipe, e desses 12, 7 são do último concurso, tá? Esse é o nosso pessoal, nosso enfermeiro também é novo. A minha equipe, que é a 32, ela tem 3.066 indivíduos cadastrados. Esse número está crescendo, ele já está hoje com aproximadamente 3.450. Deixa eu girar aqui, gente, senão não vou conseguir falar. O que acontece aqui para a gente aumentar? Nós temos aqui vila militar e uma rotatividade de militar nessa área, que dificulta fazer o cartão do SUS. Muitas vezes nós não conseguimos cadastrar esse indivíduo porque ele não tem o cartão, porque você orienta para ir, mas ele tem o plano de saúde, ele vai embora, então ele não faz, tá? Nós temos 12 crianças até 1 ano, e 20 crianças de 1 a 2 anos. Gestante, nós tivemos 5 gestantes nesse primeiro semestre. Esse é o número de adolescentes. Nessa equipe específica, nós temos a região da Vila Alba, que é uma vila que tem um número muito grande de idoso, tá? E aí a gente não tem um número tão grande de adolescentes e crianças por conta disso. Eles são na faixa aí de 60, 80, 90 anos. Então, essa é a nossa população, tá? No caso da equipe 32, o nosso número de Bolsa Família, se vocês olharem, ele é um número baixo. Mas o que acontece? Por ser uma área militar, por ser uma área que tem um pessoal com maior poder aquisitivo, o número é menor. Lembrando que, mesmo assim, nós temos alguma dificuldade, enquanto ACS, de ter essa informação do morador. Às vezes ele se sente constrangido em falar que tem. Eu estou na minha microárea há 2 anos, eu consegui, por exemplo, no início do ano, saber que a moradora tinha Bolsa Família, porque eu fui muito específica, porque nós precisávamos fazer a pesagem, tá? Então, nem sempre você consegue com que o morador fale tão abertamente com você o que tem ali. Você precisa desse trabalho contínuo ali e persistente, tá? Nosso número de hipertenso é grande e de diabético, justamente porque nós temos aqui um número grande de idosos, tá? Gestante nessa microárea, nós temos 3 gestantes. Tivemos 3 no primeiro semestre. Mais para frente, vocês vão olhar, vão perceber que o nosso número de puérpera é quase
0. Porque o que acontece, gente? É difícil eles abrirem para o ACS até o 5º dia. Ou vai para a casa da mãe, ou não quer receber. E nós tivemos a questão da pandemia. Já se é difícil fazer com que a mãezinha abra a porta para você até o 5º dia do bebê, ou nos primeiros dias. E nesse primeiro semestre específico, nós tivemos essa peculiaridade. Previne Brasil, esses números eu acho que são números do município, né? Esse número geral do município. Essa é a equipe 34, desculpa. Ela também não tem nenhuma área descoberta. Aqui ela tem 3 agentes de saúde do último concurso e ela também tem 3 endemias. Eles também ficam numa área de um poder aquisitivo maior e uma população menor em relação à nossa última equipe, e os números também vão por aí. Eles têm 2.637 cadastrados, eles também têm uma grande população com plano de saúde. A gente sabe agora que o plano está começando a exigir esse cartão do SUS, mas enquanto eles podem protelar para fazer, eles estão protelando. A não ser na questão da vacina que você precisa, e aí é a hora que a gente consegue. E aí o que acontece? Às vezes ele vai lá para tomar a vacina, mas ele não tem o cartão, não levou para atualizar, e nós não podemos negar a vacina. Então, às vezes, a gente perde aqui a oportunidade de fazer esse cartão e de aumentar o nosso número de cadastro, tá? Os números de crianças, até o ano é 11, de 1 a 2 é 19, essa população aqui também é uma população mais idosa. Esse é o número de adolescentes, os nossos idosos, tá? Eu falo muito, né, gente? Bolsa Família aqui, 27, também por conta disso, uma área com poder aquisitivo maior. Essa área aqui pega ali a região do Comper da Tamandaré, Ricardo Franco, então aqui fica... Também tem uma área militar aqui e também tem militares morando aqui na região. A gente tem os predinhos ali da Tietê, a gente tem essa dificuldade. E nessa região específica, nos predinhos que tem ali na região do Tietê, muitos saem para trabalhar, e aí o próprio porteiro lá não facilita para que o ACS entre para fazer o cadastro. E também em apartamentos, nessa questão da pandemia, é difícil entrar para fazer o cadastro, porque você precisa desse contato, e a pessoa está com medo, não quer abrir, quer se precaver disso, tá? O número de hipertenso e diabético também é alto, pela característica da região, tá? Que também é uma região com mais idosos. Pré-natal encerrado foram 2 aqui, o número de gestante. É a mesma coisa, plano de saúde, um pessoal com melhor poder. Então, aqui é difícil você pegar essa mãe, esse bebê, e muitas mãezinhas aqui não acreditam que o enfermeiro vai desenvolver um trabalho como um pediatra. Ela prefere procurar ou o pediatra ou uma unidade que tenha pediatra, tá? Previne Brasil, os mesmos números. E essa, sim, é a equipe 144. Ela também tem 12 agentes, nenhuma área descoberta, 3 endemias e 5 agentes do último concurso. Aqui nós temos a nossa maior área. Ela é a maior região, e essa região aqui é a região que tem maior número de crianças, pessoas em vulnerabilidade, mas nós temos algumas dificuldades aqui nessa região, tá? Por exemplo, nós temos 2.091 pessoas cadastradas. É baixo esse número. E aí a gente está com um trabalho que o pessoal está começando a fazer. Eles já aumentaram esse número em torno de 400 pessoas, porque o que aconteceu também? Aqui tem as vilinhas. A rotatividade do morador ela é muito grande. Às vezes você vai hoje, e aí você precisa visualizar essa pessoa. No próximo mês, você precisa fazer o cadastro dessa pessoa. Quando você vai lá, às vezes não está mais aquela família. Mas, nesse período, ela precisou usar o posto para alguma coisa. Então, nós temos aqui essa dificuldade, e é onde a gente tem casos de crianças que precisam de uma maior assistência,
E é nesses casos onde a criança, a família precisa de maior assistência que tem a maior rotatividade de endereço. Quando a gente começa a fazer a visita, começa a pedir a carteira de vacina, começa a ser persistente, eu não sei se é esse um dos motivos, mas logo eles somem dali. Muitas mãezinhas precisam trabalhar e deixam essas crianças sozinhas e elas também não querem receber o ACS, porque o ACS pode ser a pessoa que vai lá fazer uma denúncia que a criança está ficando sozinha. Então, nós precisamos fazer um trabalho aqui para que isso seja desenvolvido de uma outra forma, tá? Vou correr porque eu estou... Ela é flutuante. Muitas casas de aluguéis, muitas vilinhas com estilo de cortiço. Aí a mãezinha arruma um serviço aqui na Vila Alba para trabalhar na casa de alguém. Aí ela vai e aluga a casa ali, naquela região, porque é mais barato. Mas aí ela não consegue permanecer no trabalho por um motivo ou outro, aí ela arruma o trabalho em outro lugar, aí ela vai para outro lugar, e aí esse é um dos motivos, tá? Aqui tem a questão do albergue, tem a questão. Isso, porque eles precisam ali, essa rotatividade, né? Olha só, gente, aqui nós temos 65 indivíduos com Bolsa Família. É um número baixo para a região, mas é por conta dessa rotatividade que a gente tem aqui, tá? Esse é o número de hipertensos, diabéticos, também tem uma população idosa grande aqui. E nós não temos nenhum pré-natal aqui, né? O que aconteceu aqui? Nessa equipe especificamente, no primeiro semestre, houve uma rotatividade de enfermeiros na equipe. Aí nós não tivemos como ver se foram cadastrados em ambientes errados, se não houve mesmo, porque entra naquilo que a doutora falou. Essa pessoa com um poder aquisitivo menor é justamente a pessoa que tem menos facilidade ou menos disponibilidade para procurar o posto para o pré-natal. Já está sendo acompanhado agora, já está sendo feito um trabalho para que os agentes façam essa busca, para que no próximo semestre os nossos números sejam diferentes. Previne Brasil, mesmo número. Eu vou passar para a Mariana, que eu acho que eu quase acabei com o tempo dela. Quase. Equipe NASF nós não temos, porque nós não temos na unidade, mas nós temos uma pediatra e uma ginecologista, que iniciou agora em agosto. Então, não temos o NASF, mas temos, né, essas duas especialidades na unidade. Não temos NASF na unidade. Indicadores. 2019... essas consultas de enfermagem gestante de risco habitual 138, primeiro 5. Consultas médicas à gestante, 2019, 536. No primeiro semestre de 2020, 0. Por quê? O primeiro, 2019, tinha um ginecologista lotado na unidade, e aí ele saiu. Então, aí agora entrou uma em agosto, uma GO. Então, aí ela começou agora, a partir do próximo semestre, aí já vai ter dados de atendimento de ginecologista para gestante. Né? Consulta odontológica, 2019, 18, primeiro semestre de 2020, 11, puérpera, 48, e o segundo, zerado. Provavelmente, assim, pode ser que, acredito que por conta também da pandemia, e assim, não tenha tido realmente, e se teve alguma assim ou outra, foi falta de erro de digitação, mas assim, como também teve uma rotatividade de enfermeiro, então assim, ficou meio um pouco perdido. Visita domiciliar, aí 2019, 1 e primeiro semestre, 0. Saúde do idoso, 2019, 6.099,
E primeiro semestre, 3.109. Nossa população, a maioria, são pacientes idosos. Hipertensão e diabetes. Consulta de enfermagem, 2019, 230. Primeiro semestre de 2020, 12. Consulta de enfermagem diabetes, 2019, 24, primeiro semestre de 2028. Consulta médica hipertensão, 2.062, 2019 e primeiro semestre de 2020, 543. Consulta médica em diabetes, 2019, 367, primeiro semestre de 2020, 197. Avaliação do pé diabético, 39 em 2019, primeiro semestre de 2020, não teve mesmo. Saúde da criança. Consulta de enfermagem em puericultura, 2019, 49, primeiro semestre de 2023. Consulta médica, puericultura. Nós não tínhamos pediatra entrou tem 2 meses, foi lotada na unidade. Consulta médica, da atenção básica, crianças menor de 0 a 4 anos, 2019, 6, do primeiro semestre de 2020, 1. Consulta do RN com realização do teste do pezinho, 2019, 3, primeiro semestre de 2020, 30. Consulta farmacêutica, na atenção básica, 2019, ela era uma outra farmacêutica, agora já mudou o profissional. Já estamos, não teve 2019, mas já estamos começando a ter essa consulta. Acredito que no próximos dados já tenha melhorado. Teste rápido de janeiro a junho. São esses dados. Número de gestante com 6 ou mais consultas de pré-natal. Saúde na hora não temos. Boa tarde a todos. Eu sou Juscelie, sou a cirurgiã dentista da UBS Lar do Trabalhador. Essa é a minha equipe, né? Nós somos uma equipe só de saúde bucal, como já foi falado, são 3 equipes de enfermagem, né? A minha auxiliar, a foto representando a gente aqui, no atendimento até de uma paciente que foi autorizado por ela, porque essa é uma foto até que eu coloquei no meu projeto de intervenção, que eu gostaria até de ressaltar aqui, porque, como já foi colocado, que tem muito idoso, meu projeto, meu TCC da minha pós, que eu tive o apoio da minha gerente, do meu distrito, eu fiz com os idosos, né? Então, aqui está representando a foto, a Juscelie e a Simone. Pode passar, Mariana. A Juscelie, Simone Faustino, que é a minha auxiliar. Aí eu vou apresentar alguns dados obtidos, né? No caso aqui da unidade, a gente não desenvolve ações nos ambientes escolares, porque a unidade básica não pactua nenhum ambiente escolar. Na parte de diagnóstico de câncer, a gente tem o mês, né, de novembro, onde a gente faz a parte, né, da prevenção de câncer bucal. Em 2019, eu fiz 16 encaminhamentos para estomatologia, principalmente envolvendo esses idosos do meu projeto de intervenção, que era uma busca ativa que eu fazia nesses pacientes, né? E no primeiro semestre de 2020, foram 4 encaminhamentos para a estomatologia. Na parte de gestante, eu atendi em 2019 18 gestantes, né? E no primeiro semestre de 2020, 11 gestantes. Eu queria ressaltar que, em questão da gestante, eu faço também um horário prioritário para elas. Toda semana elas têm, eu pactuo com a equipe, né, com a Mariana, e com a equipe, principalmente dos agentes, a equipe de enfermagem, que eu guardo, deixo reservadinho lá o horário para elas, não precisam ter fila. Só que elas, assim, apesar disso, existe uma falta um pouco considerado delas, porque a gente dá essa abertura e tem que correr atrás, ver se elas, para elas poderem vir fazer o tratamento, né? Pode passar. A questão das extrações dentárias, a gente conseguiu, né, foi menor que 6%, em 2019 foi 2,5% e no primeiro semestre de 2020, 3,5%. Eu acredito que esse 3,5%, apesar de ser no primeiro semestre, justamente porque também a demanda espontânea que vem devido à urgência e emergência, então a gente acaba
não realizando tanto os procedimentos preventivos e curativos, acaba fazendo muita extração, né, dentária, por causa da urgência. Escovação supervisionada coletiva não é realizada, a gente não desenvolve na unidade, apenas as escovações individuais que eu realizo com os pacientes, né, na sala clínica. A cobertura de atendimento odontológico já foi colocado, nós somos uma equipe só, para 3 equipes de saúde de enfermagem, né? E aí, no ano de 2019, foi 832 pessoas, né, a cobertura, e no primeiro semestre de 2020, 2.598, que corresponde a 33%, que é 1/3, né? Não conseguimos chegar aos 100% porque somos uma equipe só. A razão entre os tratamentos concluídos e as primeiras consultas, eu fiquei muito contente com este dado, porque reflete realmente o meu atendimento lá na unidade. Uma demanda muito alta, né? Temos muita procura pela odontologia, é uma equipe só, uma área muito grande, pacientes idosos precisam realmente de atendimento, e eu faço o controle desses retornos. Eu sou muito cuidadosa com a minha agenda, porque até isso refletiu nos TCs, porque eu não deixo eles ficarem muito espaçados, eles retornam e eu consigo desenvolver esse tratamento completado com eles. Eles aderem muito ao tratamento, isso me deixa muito contente. E em 2019, a primeira consulta foi superior à meta de 15%, né? Foi 23,6%. E no primeiro semestre de 2020, infelizmente, a gente vem colocar aqui a pandemia, né, como o empecilho das nossas primeiras consultas, tá bom? Agradeço a participação, obrigada. Tá bom? Essa é a foto das 3 equipes e a foto dos servidores da unidade, da 34, da 144 e da 32. Obrigado.